A teologia de Zofar. O justo passa por tribulação? Nesta lição, vamos estudar o último ciclo de debates entre Jó e seus amigos, e nele somos apresentados a Zofar. Zofar, além de manter a estrutura dos outros amigos, ainda nos apresenta uma conversão legalista e um arrependimento ritualístico. Baseado nisso, vamos observar o argumento e o contra-argumento de Jó diante das alegações do terceiro e último amigo do estudo sobre os amigos de Jó. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz, Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título A Teologia de Zofar. O justo passa por tribulação? O texto base da lição de hoje se encontra em Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. O autor dessa lição também pede meditação em Jó, capítulo 20, também do versículo 1 ao versículo 10. Para a compreensão de todo o contexto apresentado entre Jó e Zofar, você pode consultar o versículo-chave, que se encontra em Jó, capítulo 13, apenas o versículo de número 15. Aqui nas nossas aulas, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, eu fico com Jó, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo de número 6. Observado isso, nada nos impede, então, de darmos início à leitura oficial do versículo destaque de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, em Jó, capítulo 11, apenas o versículo 5 e o versículo de número 6. Mas, na verdade, prouvera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltipla em eficácia. Pelo que sabe, Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então, ao contrário do que vai acontecer com Bildade e vai acontecer com Elifaz, Zofar tem apenas 2 ciclos de argumentação e contra-argumentação com Jó. Tudo bem? Como eu fiz com Bildade, como eu fiz com Elifaz, a tabela tá ali na descrição do vídeo. Eu recomendo que você pegue, que você baixe, que você tenha em mãos, para quando você for estudar o texto aí, o livro por completo, você se localize com mais facilidade. Mas aqui, como o espaço é bem pequenininho, né, são só 2 ciclos, nada vai me impedir de dizer aqui por vídeo. Mas eu recomendo que você consulte na tabela, vai ser bem mais fácil, tá bom? Então, o primeiro ciclo de argumentos aí de Zofar, você vai encontrar em Jó, capítulo 11, até o versículo de número 20. O segundo ciclo ali de debate, né, de argumentação de Zofar para com Jó, você vai encontrar em Jó, capítulo 20, até o versículo de número 29. As respostas de Jó vão ser um pouquinho mais longas, né? A primeira resposta, a primeira argumentação de Zofar, você vai encontrar lá em Jó, no capítulo 12, e em Jó, no capítulo 14, até o versículo de número 22. A segunda resposta de Jó, né, o que vai encerrar ali o debate entre ele e Zofar, você vai encontrar em Jó, capítulo 21, até o versículo de número 34. Tudo bem? Eu recomendo que você tenha acesso a isso para que facilite na hora de você se localizar depois que você voltar no texto ou depois aí que você for estudar de forma particular. Tudo bem? Não perca isso de vista, vai facilitar muito a sua vida e o seu estudo pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Compreendido isso, vamos ao desenvolvimento da aula de hoje. Então vamos lá. Zofar é o terceiro amigo que vamos estudar. Se você for reparar ali o livro de Jó, você vai perceber que eu tenho Elifaz, depois de Elifaz eu tenho Zofar e por último eu tenho Bildade, tá certo? Só que a organização da revista preferiu colocar Zofar por último, talvez por ser um debate um pouco mais curto, tá certo?
Mas a ordem aqui, bíblica, se você for pegar o texto, você vai conferir. Você vai ver ele faz, depois de ele faz Zofar, e depois de Zofar você vai encontrar Bildade. Eu não fiz essa observação no começo dos estudos específicos sobre os amigos de Jó, mas vou fazer agora, tá certo? A gente está estudando de forma separada, mas a forma correta de ler, né, a forma correta de você compreender esses discursos, esses debates ou esses diálogos, é você compreendendo que Jó estava ali parado, sentado, e os amigos e ele debatendo ali tudo ao mesmo tempo. A gente está estudando de forma separada para que você entenda o que cada um está dizendo e como os diálogos estão se desenrolando, o que cada um quer dizer quando se apresenta a Jó. Tá bom? Manuela, por que você não fez essa observação no primeiro e está fazendo no último? Porque quando você voltar no texto, quando você voltar para o livro, né, na continuação do estudo aqui de Escola Bíblica Dominical, você vai entender cada reflexão feita pelo protagonista, né? Cada reflexão feita por Jó, tá? Por isso que eu tô fazendo essa observação no último e eu não fiz essa observação no primeiro. Precisava que você compreendesse os diálogos para que daqui para frente você compreenda a reflexão que Jó vai apresentar, principalmente quando chegar na parte dos monólogos, tá certo? Então é só pra gente se localizar aqui. Então nesse estudo, Zofar é o terceiro amigo de Jó a se pronunciar, né? A se apresentar ali no ciclo de debate. Ele, como eu disse na nossa pequena introdução da chamada, como os anteriores, vai manter um discurso, acredito que ele seja o mais duro e o mais insensível de todos os outros dois, tá? Particularmente, ele vai ser o que mais vai me irritar, mas aí é outro assunto, tá bom? Dos três amigos de Jó, ele realmente apresenta uma maior insensibilidade e uma maior dureza. Mas, ao mesmo tempo, ele é o logo que é o primeiro, ele é o primeiro a ser pausado, né? O primeiro a ser interrompido ali por Jó durante a discussão. Jó se irrita com ele, assim como se irrita com os outros, e cala a boca de Zofar logo de primeira, de cara logo, porque Zofar se apresenta realmente muito insensível no contexto ali do debate, tá bom? Ele, né, assim como os outros, ao invés de procurar trazer consolo a Jó, ele mantém o sermão e ele ainda é mais duro na sua repreensão a Jó. Vai ficar claro aí nas referências, é só você dar uma voltinha ali no texto. Você vai ver que ele é bem repreensivo com relação ao amigo, tá? Ele, Zofar, insiste na tese de que o justo não é perturbado e que se o amigo passava por aquele momento de tribulação é porque havia pecado. Lembra? Tanto ele faz, tanto Bildade, continuam apresentando uma ideia de que quem é bom, quem é justo, quem serve a Deus, não passa por tribulação, não passa por coisas ruins. E quando isso acontece, ou a pessoa está em pecado, ou a pessoa está em pecado oculto, ou a pessoa está... Aí, como é apresentado por Zofar, está em caso de injustiça, apresenta-se injusto perante a Deus, ou seja, ele não exerce justiça, tá? Ele não é inocente. Resumindo, todos os três amigos vão continuar dizendo que Jó não é inocente, contrapondo que Jó vai falar o tempo todo que ele é inocente. Tudo bem? Zofar, ele adverte a Jó a reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus. Ah, Manuela, isso também foi apresentado lá por Bildade, isso também foi apresentado lá por Elifaz. Sim, foi apresentado, mas como eu disse para vocês, Zofar parece ser muito mais objetivo, ele parece ser muito mais duro e ele vai ser bem claro na hora de repreender Jó e de dar uma solução para o caso de Jó. Ele vai dizer para Jó que, olha, vamos resolver isso. A melhor forma que você tem para resolver isso é você se tornar de novo, se colocar de novo como um homem correto, como um homem puro diante de Deus. Então faz o seguinte, olha só, vá para os pés de Deus, tá? Admite os seus pecados, tudo bem? Pede perdão a Deus que tudo vai voltar ao normal,
que tudo vai voltar, você vai voltar a cair nas boas graças de Deus e você vai ter tudo de volta, tá? Então ele adverte Jó nesse sentido, de que Jó precisa reconhecer o seu pecado, ele precisa voltar a se colocar de forma correta, de forma pura diante de Deus. Para Zofar, o que Jó passava era porque Jó tinha pecados e que Deus ainda estava sendo muito misericordioso com Jó, porque muito provavelmente os pecados de Jó eram tão grandes que o que ele estava passando naquele momento não chegava aos pés daquilo que ele realmente merecia. Essa parte do versículo de número 5 do capítulo 11, que foi destacada na leitura oficial, eu quero que você mantenha ela bem clara na sua mente, porque é ela que torna Zofar o mais duro e também é o que o torna, o justifica porque ele vai ser o primeiro ali a ser encerrado logo de cara e porque ele só tem 2 ciclos ali do debate, né? Jó joga tão duro com ele quanto ele joga, né, como protagonista. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui Zofar comete um pecado, ele comete algo, né, que é contrário ao que era ensinado tanto no período patriarcal quanto no período da graça em que vivemos hoje, tá? Ou no período monárquico ou em qualquer outro período da história do cristianismo, né, da história ali da construção da história religiosa do cristianismo. Zofar comete o pecado do julgamento. E isso é amplamente advertido e é contrário às orientações de todo grande sábio, de todo grande estudioso, de todo grande pastor ou de todo grande professor de escola bíblica dominical. Zofar comete o pecado do julgamento. Por que Zofar caracteriza esse pecado, ou caracteriza esse erro, melhor dizendo? Porque ele já está julgando que Jó é injusto, ele já está julgando que Jó é o errado. Ah, Manuela, mas Bildade e Elifaz não fizeram o mesmo com Jó? Sim, fizeram o mesmo, mas eles fizeram o mesmo tentando justificar, tentando apresentar a Jó a possibilidade da resposta para o que ele estava passando. Zofar, ele não trabalha com amenidades, ele já julga logo, ele diz, tu tá errado, pronto, acabou, se vira, né? Zofar, ele é muito mais agressivo, vai lá, pede perdão, arrepende do seu pecado e tudo vai voltar ao normal, porque com certeza você não é justo, você não foi um homem justo, não foi encontrado você justiça por algum motivo. E o pecado do julgamento é um pecado muito forte. Você não julga só a pessoa em palavras, mas você também julga a pessoa em pensamento. Já ouviu aquela coisa assim? Eu não vou nem julgar, eu não vou nem falar para não julgar. Lindão, acorda pra vida. Tu já julgou e você já errou. Ao contrário dos outros, Zofar é bem mais explícito no seu julgamento. Ele é bem mais objetivo ao julgar Jó, né? Tanto é que a resposta de Jó é a mais dura de todos os 3 outros, diante dos outros 2 debatedores ali do discurso ou do debate que está sendo construído ali. Então Zofar, ele mostra logo o erro dele, ele já julga logo Jó de cara e diz que, estou te julgando mesmo, entendeu? Ao contrário dos outros que pensaram e não falaram, tô falando pra você, você errou, você não é um homem justo e por isso você tá passando por tribulação, tá bom? Por que esse pensamento é exposto por Zofar? Porque Zofar, ele faz e Bildade tem um pensamento legalista. Manuela, você repetiu isso por 2 aulas inteiras. Por que você está repetindo isso de novo? Eu estou repetindo porque eu preciso que você entenda também a perspectiva dos amigos de Jó. Os amigos de Jó viviam sobre o dogma, viviam sobre o jugo da lei, daquilo que era ensinado. Manuela, mas no período patriarcal eu ainda não tinha Moisés ali com a lei, eu ainda não tenho a revelação mosaica. Realmente, não se existia
a revelação mosaica, mas você já tinha condutas pré-estabelecidas, condutas de serviço, condutas de ação, inclusive diante de Deus. Tanto é que no período patriarcal, onde nós colocamos Jó, fica bem claro que Jó já praticava a profissão sacerdotal, já tinha ali um serviço sacerdotal. Então, o que estabelece a lei ou o legalismo dentro do Antigo Testamento é justamente a sua conduta. É isso que determina se você é um bom homem ou você é um mau homem. Aqui o homem está muito ligado ao que você está fazendo e não necessariamente aquilo que se passa no seu coração, tá certo? O homem ainda está muito ligado naquilo que ele está vendo ainda, tá bom? Por isso que a gente vai tratar todos os 3 amigos de Jó como homens legalistas, que vão sempre se voltar para o ensinamento dos anciãos, vão sempre se voltar para os ensinamentos ali dos sábios e daquilo que ele está vendo diante da conduta do outro. É por isso que os 3 vão diante de Jó reclamar com Jó. Por quê? Porque o comportamento de Jó diante da tribulação, ao invés de ser um comportamento aparentemente humilde, era um comportamento de querer entender, de querer questionar, de querer, de alguma forma, saber o que estava acontecendo e ele continuar afirmando que ele era inocente. Por isso a gente vai dizer que todos os 3 amigos de Jó eram legalistas, ou seja, estavam voltados ali para aquilo que era cerimonial, para aquilo que era apenas conduta, tá bom? Zofar também apresenta com mais clareza aquilo que a gente vai chamar de ações representativas, né? Ações que representam amor, ações que representam arrependimento ou ações que representam um sentimento de devoção a Deus, tá? Uma coisa acaba estando ligada à outra. Então, aqui eu vou separar. Legalismo é aquilo que é ensinado. Então, eu vou sempre em cima daquilo que foi ensinado. E o que eu vou chamar aqui de ações representativas é o que ações eu tomo para demonstrar que eu estou seguindo a lei. O que Zofar impele a Jó, né? O que Zofar incentiva a Jó é que Jó se comporte como alguém que entendeu o ensinamento de Deus, que aceita o ensinamento de Deus e que agora se volta para Deus para ter de novo as boas graças de Deus sobre a sua vida. E é isso que Jó vai combater com o Zofar de forma um pouco mais agressiva, tá certo? Ele, de novo, assim como os outros, ele apresenta essa solução para Jó, que Jó diz de novo que é irrelevante, porque não se aplica ao seu caso, né? Fica claro ali no versículo 13 e no versículo 16 do capítulo 11, fica bem claro isso. Jó debate isso, ó. Vocês estão me dizendo aí, vocês estão me dizendo nada que eu já não saiba. Vocês não estão me dizendo nada que eu já não tenha aprendido, que eu não tenha escutado junto com vocês lá aos pés dos mais velhos. Vocês já me disseram isso, eu conheço isso, eu aprendi junto com vocês. O problema é que a forma que vocês estão me dando não se aplica ao meu caso. O meu caso é uma forma diferente, o meu caso é uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixa naquilo que foi apresentado ou naquilo que foi ensinado, tá? E Zofar continua insistindo que Jó precisava apenas fazer 3 coisas. Ele precisava só orar, se arrepender e que tudo voltava ao normal. E isso estava contrariando Jó. De novo vou repetir, Jó estava contrariado. Ele queria consolo, ele não queria sermão, tá? E isso acontecia porque não era só uma frustração humana, mas também acabava sendo uma frustração espiritual. Porque o tipo de servo que Jó era também não se aplicava ao tipo de servo que os seus amigos eram. Seus amigos estavam apresentando uma servidão religiosa e não uma servidão de relacionamento, algo que acontecia na vida de Jó. Lembro de novo a vocês que Jó era um servo diferenciado porque ele mantinha um relacionamento com Deus.
Ele o tempo todo estava voltado para Deus, ele o tempo todo estava preocupado em não ofender, em não desagradar a Deus, por não querer desagradá-lo. Ah, Manuela, o que confirma essa sua leitura de Jó? O fato dele estar brigando com os amigos e dizendo que ele não quer tudo de volta. Ele só quer apenas duas coisas. E essas duas coisas a gente vai ver aqui logo na resposta de Jó, tá bom? Então, Zofar, ele acaba cometendo, além do erro do julgamento, que fica muito claro nas palavras de Zofar, ele também comete um outro erro. Ele está caminhando para um outro erro. O erro de tratar a bênção de Deus de forma trivial. Quando o Zofar fala que, só você orar, se arrepender e se voltar para os seus maus caminhos, que tudo que você perdeu vai voltar para você, ele está dizendo que o verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem é como se fosse um relacionamento contratual. Ou seja, eu tenho um contrato com Deus, que nem acontece com Bildade, que nem acontece com Elifaz. Mas com o Zofar isso fica muito mais objetivo, isso fica muito mais claro. Olha, eu sirvo a Deus, em compensação, Deus me protege, Deus me dá bênção, Deus cuida de mim, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja toda quinta-feira, eu oro todo dia, eu subo um monte, eu faço isso, faço aquilo, eu falo em línguas, eu faço um monte de coisa dentro da igreja, e em compensação, eu não sou atordoada, eu não sou maltratada, eu não sou desprezada, eu só tenho bênção na minha vida, eu não passo por dificuldade. Esse era o pensamento de Zofar e de seus amigos com relação ao relacionamento de Deus. Era um contrato. Eu faço a minha parte e você faz a outra, tá certo? E isso acabava transformando Zofar em um homem que trivializava, ou seja, que diminuía, que pormenorizava o que é bênção de Deus, tá certo? Ele acabava se tornando, assim como seus amigos, um servo materialista, tá bom? O que era muito comum no Antigo Testamento e que, infelizmente, permanece nos pensamentos de hoje, né? Eu vou pra igreja, então Deus tem que me abençoar. Eu vou pra igreja, então Deus tem que me dar o carro. Deus tem que me dar isso. Deus tem que me dar um casamento. Deus tem que fazer isso. Deus tem que fazer aquilo tudo. Deus não tem que fazer, porque o relacionamento entre Deus e o homem não é estabelecido dessa forma. Não é estabelecido de uma forma contratual, em que ambos tiram os lucros, dividem os lucros entre si e tudo caminha muito bem. Não. Zofar e seus amigos acabam apresentando um Deus assim. Um Deus que Jó não conhece dessa forma, que Jó não trata dessa forma e que Jó acaba não reconhecendo pelas palavras dos seus amigos. Tá bom? Então, Zofar acaba pormenorizando a bênção de Deus. Ele acaba inconscientemente, talvez, limitando a ação de Deus, limitando o conhecimento de Deus, limitando aquilo que Deus é, e isso acaba irritando e frustrando ainda mais a Jó. Não só de forma carnal, de forma sentimental, mas também acaba frustrando Jó de uma forma espiritual também, porque Jó começa a não reconhecer o Deus que está sendo apresentado pelos seus amigos na sua vida, porque a sua experiência com Deus é outra. Então Jó, depois dessa explanação toda, dessa apresentação de Zofar, que não trazia nada de novo, Jó responde a Zofar. Jó, ele começa então a demonstrar cansaço. Lembre-se que Zofar é o segundo, ou seja, ele já tinha se desgastado com Elifaz. Agora ele vai se desgastar com Zofar, porque de novo ele não está sendo compreendido. Então Jó começa aqui a demonstrar cansaço no debate, tá? Ele repete que ele já conhece tudo aquilo, ele conhece todas as banalidades que os seus amigos estavam expressando. E de novo ele grita que aquilo não se aplica ao que ele estava vivendo, não se aplicava ao seu caso. Que ele já sabia daquilo tudo e que o seu desejo não era reaver o que foi perdido. Esse não era o desejo de Jó. Em nenhum momento de todo o texto, né, do capítulo 1 de Jó até o capítulo de número 42, você vai ver Jó pedindo de volta aquilo que ele perdeu. Não. Jó até vai citar o que ele perdeu, mas ele está preocupado em querer saber por quê. Lembra que eu falei para vocês que Jó só queria duas coisas? Então, na sua resposta, Jó vai apresentar as duas coisas que ele quer, as duas coisas que ele realmente deseja aqui. E com certeza não é reaver o que ele perdeu, não é reaver a boa posição que ele tinha, não era reaver o
as fazendas, o gado, ou os filhos, ou o dinheiro. Não, ele apenas queria duas coisas, e eram duas coisas que só Deus poderia dar para ele. A primeira coisa que ele queria saber, né, contrariando ali as perspectivas dos seus amigos, já chegando ali no capítulo 13, ele queria saber o porquê, tá? Ele queria saber por que Deus não parava de atormentá-lo, porque ele só queria isso. Ele só queria ficar livre do tormento que ele estava sofrendo. Ah, Manuela, ficar livre do tormento? Gente, vocês não podem esquecer que Jó estava ali, além de debater do desgaste emocional que ele já havia sofrido, ele também estava com dor, e a dor dele era uma dor constante, ao ponto dele coçar as suas feridas com telha, né? Com um pedaço de telhas. Então ele estava em tormento contínuo. As dores eram contínuas, fora a pressão psicológica, fora ele tendo que dar apoio à esposa, porque a esposa também necessitava, fora o fato dele estar levando um sermão quando ele está doente, quando ele está inocente ainda por cima. Então, a primeira coisa que Jó realmente queria era que Deus parasse de atormentá-lo. Era só isso que ele queria. E a segunda coisa que Jó desejava era que ele tivesse um direito de defesa. Manuela, por que direito de defesa? Porque Jó se coloca o tempo todo inocente. Se você reparar do começo do sofrimento de Jó, já ali no capítulo 3, até o final do capítulo 42, Jó, de tempos em tempos, ele faz uma reflexão na sua vida. Quando chegar nos monólogos, isso vai ficar muito claro. Jó, ele reavalia o tempo todo o que ele poderia ter feito. A cada amigo que Jó enfrenta no debate, ele faz uma pequena reavaliação do que ele poderia ter feito para ter chegado ao ponto em que ele chegou, tá certo? Então, o que Jó queria era entender o que fundamentava a injustiça que ele estava sofrendo, porque uma coisa ele tinha certeza, não era por pecado, muito menos por pecado oculto, e pior ainda, não era por falta de justiça, porque ele exercia a justiça. Então, em cada amigo de Jó, apesar dos amigos manterem a mesma linha de raciocínio, em cada debate com cada amigo, Jó faz uma pequena reavaliação. E isso fica claro nas suas respostas a cada um deles, tá certo? Então aqui com Zofar, Jó deixa claro que ele só quer duas coisas. Ao contrário do que os amigos estão dizendo, para ele bajular a Deus, para ele fingir um arrependimento que ele não sente, para ele fingir uma conduta que ele só vai fazer por fazer, Jó está dizendo, não vou fazer nada disso. Porque eu não quero ter de novo o que eu tive. Não é isso. Eu só quero, primeiro, que o meu atormento acabe, porque eu tenho consciência de quem permitiu isso foi Deus. E a segunda coisa, o que eu quero é que eu tenha o direito de me defender. Tá certo? Você vai reparar isso em cada uma das referências que vai aparecer por aqui. Tá bom? Então, é isso que Jó deseja. Jó deseja, primeiro, que Deus pare de atormentá-lo, e segundo, que ele possa ter o direito de se defender. Porém, enquanto isso não acontece, Jó não perde as esperanças. Entenda bem, a gente costuma dizer que Jó era paciente. A carne de Jó não era paciente. O que estava fazendo com que Jó permanecesse paciente era o conhecimento que ele tinha de Deus. Tanto é que você vai ver no auge de todos os debates com cada um dos amigos, que ele vai dizer o tempo todo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus é o Senhor dos senhores e que no momento propício ele vai vir ao meu socorro. E aqui com Zofar não vai ser diferente. Jó vai apresentar esperança. Então entenda bem, a carne de Jó quer que pare o tormento, porque ele já está chegando no limite dele. O que tem mantido Jó paciente é o seu espírito, porque o seu espírito conhece a Deus. O seu espírito estava fortalecido para o momento de dificuldade. É isso que faz Jó ser paciente e principalmente faz com que Jó não perca a esperança. Não é a carne dele, não é porque ele é um super-homem, não. É porque ele tinha um relacionamento com Deus. E ele
por ter esse conhecimento, ter esse relacionamento e ter esse conhecimento de Deus, ter uma percepção diferente de quem é Deus, ele vai se manter esperançoso. Manuela, em que momento Jó se mantém esperançoso? Ele se mantém esperançoso quando ele vai falar lá, ó, que ele só vê esperança na morte. Se você der uma olhadinha aí no capítulo, nos versículos 7 e 17, você vai reparar aí no caso seria o versículo 7 e o versículo 17 do capítulo de número 13, você vai reparar que Jó vai dizer exatamente isso, ó. Eu só vejo esperança na morte, tudo bem? Por quê? Porque quando eu morrer, eu tenho certeza que no devido tempo, Deus vai se lembrar dele, ou seja, ele acredita na ressurreição. De novo, Jó está colocando a sua esperança numa certeza não visível, mas numa certeza interna, numa certeza espiritual, de que ele é inocente e que no momento certo, Deus vai se lembrar dele e mesmo depois dele ter morrido, ele vai se apresentar a Deus e vai ter a oportunidade de se justificar, de se colocar inocente. Aliás, ele arrisca dizendo que até mesmo o próprio Deus vai declará-lo inocente. E aqui Jó acaba com Zofar e acusa Zofar de ser um homem julgador. Ele vai dizer no versículo 7 que naquele momento aqueles amigos que o injuriaram, disseram mentiras sobre ele, disseram que ele era um homem pecador, que ele era um homem errado, e se utilizavam o nome de Deus para dizer que Jó era uma pessoa impura, injusta e pecador, vão receber o devido castigo, vão receber a devida advertência. Então, tá vendo como o diálogo de Jó com Zofar, ele é bem mais agressivo? Por que ele acaba sendo bem mais agressivo? Porque Zofar acaba sendo muito objetivo e Zofar demonstra erros muito claros no seu discurso. E Jó, obviamente, percebe que Zofar, também acompanhado dos seus amigos, mas Zofar é o que abre a boca, estão o julgando. E nesse momento ele não precisa de julgamento, até porque ele era inocente. Zofar, obviamente, vai e contra-argumenta a resposta de Jó, né? Aí você vai ali pro capítulo 20, que você vai reparar que Zofar vai contra-argumentar aquilo tudo que Jó estava falando. Zofar, ele fica contrariado com Jó, porque Jó pegou dele, ó, pegou aqui, ó, peguei teu erro aí, bonitão. Você tá reclamando de mim que eu sou pecador e por isso estou passando por tribulação, mas você pecou agora e você pecou bonito. Por quê? Porque você me julgou. Então, Zofar tem uma atitude contrariada, ele fica contrariado pela atitude de Jó e ainda apresenta ele ainda se apresenta, melhor dizendo, de forma envergonhada. Sabe aquela expressão que a gente usa, vergonha alheia? Então, Zofar apresenta ali uma vergonha alheia, né, com relação à atitude de Jó. E isso perturbava, porque Jó o atacava com muita convicção, de forma muito certeira, entendeu? E nessa disputa entre os dois, Jó deixava muito claro que Deus, ele é justo, só que nesse momento ele é inocente, ele quer saber por que ele está passando por injustiça. E Zofar continuava dizendo, olha só, Deus só pune o ímpio, Deus só pune o ímpio. Cuidado, porque a sua conduta está sendo uma conduta de ímpio. E a gente sabe qual é o final do ímpio, né, Jó? E Jó continua afirmando a sua inocência. De novo, Zofar apresenta conduta de julgamento. De novo, Zofar está julgando a Jó. Zofar julga Jó 2 vezes. Primeiro, quando diz que ele é um homem injusto e por isso ele estava passando por tribulação. Segundo, agora, ele chama Jó de ímpio, ele deixa ali subliminarmente dizendo que Jó, na verdade, era um homem ímpio, estava se comportando como um homem ímpio, tá? E isso Zofar faz de uma forma muito confortável. Por que Zofar faz esse tipo de argumentação, faz esse tipo de insinuação para cima de Jó? Porque Zofar, Bildade e Elifaz estavam em situação confortável.
eles não tinham nada de ruim que estava acontecendo na vida deles. Tudo deles estava ali tranquilo, tudo deles estava caindo muito bem. Então eles vão continuar mantendo esse pensamento porque eles se consideravam, homens justos, porque nada de ruim estava acontecendo com eles. Tá vendo como o pensamento, o ensinamento errado ficou lá dentro da cabeça e eles acabam reproduzindo de forma automática, sem conhecer? É por isso que a gente sempre fala, ou que pelo menos é sempre necessário ser dito, que você precisa conhecer a Deus, é preciso que você tenha um relacionamento com Deus e você não siga somente aquilo que falam pra você. Porque nem sempre aquilo que falam pra você vai se aplicar àquilo que você está vivendo ou àquilo que Deus exige especificamente de você. Deus é um Deus do coletivo, mas Ele é um Deus de relacionamento. E relacionamentos são travados de forma individual, tá bom? Então, Zofar age dessa forma porque para ele tá confortável, tá? E por estar confortável para ele, ele não consegue levar aquilo que estava acontecendo, o contexto que estava acontecendo, com honestidade. Por quê? Porque ele não conhecia o mal, ele só conhecia o bem. Ele tinha essa convicção, né, de que existia um universo moral e que esse universo moral era o que regia toda que regia toda a humanidade, né? Esse conceito de moralidade, de comportamento moral, era o que auxiliava a ordem humana, a ordem daquela sociedade. De forma prática, ele não está errado, porque a moralidade, sim, é o que ajuda a manter, é como se fosse um aparador da sociedade, para que a sociedade não caia em imoralidade. Só que o problema era que Zofar e os companheiros dele estavam elevando esses ensinamentos morais a um pico que não lhe pertencia. Porque uma coisa é aquilo que é material e outra coisa é aquilo que é espiritual. O que rege o mundo espiritual são leis espirituais e o que rege o mundo material são leis materiais. E aquele momento que Jó estava passando não era um momento comum, não era um momento de falha material, mas era um momento de formulação espiritual. Então, os motivos que vão levar a Jó a passar por aquele momento de dificuldade era para que Jó fosse lapidado espiritualmente, fosse moldado espiritualmente. Havia algo espiritual, existia algo na vida de Jó, na vida espiritual de Jó, que precisava ser moldado. E por isso, o sofrimento dele veio de uma forma diferenciada, veio de uma forma específica, tá? Se fosse algo apenas no campo moral, se fosse apenas algo no campo material, né, que exigisse uma correção moral, obviamente, o que Zofar, Bildade e Elifaz estavam dizendo para Jó seria realmente o correto. O problema é que não há e não houve desonestidade moral, muito menos material na vida de Jó, que provocasse, que desse respaldo para ter como resposta toda a tragédia que Jó viveu. Não, muito pelo contrário. O que Jó estava vivendo é algo completamente diferente e até então fora dos paradigmas pré-estabelecidos. Tá vendo aqui, ó? Jó está servindo como modelo para dizer para você que você vai passar por dificuldades e que muitas vezes essas dificuldades vão ser permitidas na sua vida para que você seja moldado espiritualmente, para que você seja enraizado espiritualmente também. Tá dando para entender, né? Então vamos lá, se tiver dúvidas, é só vocês colocarem as dúvidas ali embaixo que eu respondo sem problemas, tá bom? Então volta pra cá. Zofar, então vai dizer, olha só, existe um universo moral, e a lei é o seguinte, se você pecou, você vai passar por tribulação, você vai passar por coisas ruins, Jó. Essa é a lei, essa é a regra. Só que Jó está dizendo, eu não descumpri a regra. Então, a única pessoa que pode me dizer por que eu estou passando por isso, mesmo tendo cumprido a regra, mesmo tendo cumprido a lei, é Deus e pelo jeito não é nenhum de vocês. Zofar continua
mantendo a sua doutrina, que a alegria do ímpio é vã e logo se acaba, e que no final este terá um fim miserável. O que Zofar está dizendo aqui? Olha só, Jó, cuidado, porque você está começando a se comportar como os ímpios, que acham que nada vai acontecer com eles, que eles estão sobre qualquer suspeita, que nada vai abalá-los. Mas olha só, cuidado, porque a alegria do ímpio, ela existe, mas ela dura pouco, tudo bem? E o final de todo ímpio é um final miserável, é um final ruim, é um final realmente muito triste. Cuidado, porque você está agindo como um ímpio, você está se comportando como um ímpio agora, e você sabe qual é o final. O que Zofar está fazendo aqui é praticamente ameaçar Jó com um final miserável. Porque na cabeça de Zofar, Jó é errado. Jó errou, ponto, acabou, ele que se vire. Entendeu? Na cabeça de Zofar, era essa visão que ele tinha daquilo que estava acontecendo com Jó. E Zofar, por causa dessa visão, já tinha julgado Jó por 2 vezes. Primeiro, dizendo que ele era um homem injusto, porque essa é a base da teologia de Zofar. E segundo, ele já estava julgando Jó de novo, porque na cabeça dele o comportamento de Jó era um comportamento de ímpio. Em outras palavras, Zofar estava quase dizendo que Jó era um desviado. E esse não era o caso, porque Jó, repetindo mais uma vez, só queria 2 coisas: que o seu tormento acabasse, que Deus parasse de atormentá-lo. E segunda coisa, que ele pudesse se defender. Tá vendo? Jó compreende que o problema dele não é um problema de universo moral material, mas é um problema que está no patamar espiritual. Fazendo uma observação aqui, aquela parte do diálogo entre Deus e Satanás, logo no começo, logo no primeiro capítulo de Jó, nesse momento não era de conhecimento de Jó. Jó não sabia que o problema tinha começado no plano espiritual. Jó não tinha acesso a essa informação. Jó apenas tinha que informação de que ele estava padecendo. Só essa informação que ele tinha. Ele não tinha informação de que Deus e Satanás tinham tido um diálogo e Deus permitiu. Mas dentro dele, ele sabia que aquilo que estava acontecendo com ele sendo inocente, só foi permitido por Deus. É por isso que Jó vai direto a Deus o tempo todo. É por isso que Jó vai e quer debater com Deus o tempo inteiro, porque ele reconhece a origem do seu problema. E aqui vem uma outra grande lição. Querendo ou não, nós sempre sabemos a origem dos nossos problemas. Nós sempre conseguimos identificar de uma forma clara ou de uma forma não tão clara assim, aquilo que pode estar nos prejudicando. E a forma como nós conseguimos enxergar isso de maneira mais clara é quando nós estamos com o nosso entendimento, quando nós estamos com o nosso discernimento apurado. E como é que um homem, uma mulher de Deus tem um discernimento apurado? Quando se tem relacionamento com Deus. Tá vendo que a base de tudo é o relacionamento? Jó sabia que o problema dele era um problema diferente porque ele tinha relacionamento, ele conhecia Deus. Então ele sabia que algo estava diferente, algo não estava encaixando. Jó sabia que quem estava atormentando era Deus. Então Jó sabia que a única pessoa que podia responder era quem? Era Deus. Jó tinha isso porque ele tinha um relacionamento. Ele sabia que algo estava fora do padrão. E quando ele olhou para a sua vida material, ele não encontrou falhas. Então ele pensou que, opa, se não há falha no mundo material, eu não cometi falhas no mundo moral, no universo moral onde eu fui criado, onde eu fui disciplinado, isso significa que existe aí um outro patamar, existe aí um outro problema que a única pessoa que pode me responder é Deus. Por Zofar, Bildade e Elifaz estarem tão apegados a uma realidade moral material, estarem tão ligados a isso, a esse lado material do mundo, eles não conseguiam identificar os sinais e as respostas que Jó estava dando àquilo tudo e acabavam por julgar a conduta do amigo. Então, não julgue ninguém. Você não sabe
o que a pessoa sabe, ou você não sabe aquilo que a pessoa já fez, ou aquilo que a pessoa o tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Então é sempre muito bom que você não julgue, você não sabe como Deus está tratando com o outro ou como Deus trata com o outro. Isso aqui é muito importante e os 3 amigos de Jó e Jó acabam deixando isso bem claro. Jó, então, mais uma vez, vai e responde a Zofar diante dessa acusação de se tornar ímpio, né? Desse segundo julgamento que Zofar faz. Aqui então, vem um detalhe interessante que Jó apresenta. Jó tá falando assim, olha só, vocês estão reclamando comigo porque eu não estou concordando com vocês. Porque se eu estivesse concordando com vocês, vocês estavam aqui tranquilos. O problema é que eu não estou concordando com vocês. E, infelizmente, essa linha de pensamento continua até hoje. Quando você não concorda com alguma coisa, as pessoas pensam logo que você é inimigo, que você é ímpio, que você é isso, que você é aquilo. Gente, cuidado com isso. Às vezes a pessoa ela não concorda com você porque a experiência dela é outra. Às vezes a pessoa não concorda com você porque aquela não é a realidade dela, aquilo ali não se aplica a ela. Não é porque ela não gosta de você, ou porque acha você medíocre, ou que menospreza o seu conhecimento, não. É porque apenas aquela visão que você está apresentando não se aplica a ela, o que era o caso de Jó. Então Jó vai dizer o que? Olha só, vocês estão reclamando porque eu não estou concordando com vocês. Eu não estou concordando com vocês porque o que vocês estão me dizendo não se aplica ao meu caso. Eu aprendi as mesmas coisas que vocês, eu concordo com vocês, essa realidade realmente existe, só que no meu caso, o que vocês estão me apresentando não se aplica. Não é isso que vai resolver o meu problema. Não é isso que vai aplacar a minha dor, que vai aplacar ou resolver todos os meus problemas de uma hora para outra. Porque o meu problema é diferente, o meu problema é singular, o meu problema tem algo específico nele, que não é algo que vai ser entendido de forma material, mas é algo que apenas pode ser compreendido de forma espiritual. Vocês estão me apresentando respostas materiais, mas eu preciso de resposta espiritual. E nesse caso, a única pessoa que pode me dar essa resposta é o próprio Deus. É isso que Jó está querendo dizer ali, quando ele chega no versículo 4 ao 34 do capítulo 21. Tá? Jó continua respondendo a Zofar, né? Mantendo e aumentando a perturbação de Zofar ainda mais. Em toda a sua vida, o protagonista ele vai compartilhar do mesmo pensamento dos amigos, a mesma coisa que eu disse. Só que agora, quando o mal assolou a ele reparou que a regra não se limita àquilo que ele aprendeu. Existem outras coisas que precisam ser avaliadas, outras coisas que precisam ser compreendidas, outras coisas que precisam ser entendidas além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu consigo tocar. Então, quando o mal vem sobre Jó, o mal obriga a Jó a repensar tudo. Não só reavaliar a sua conduta, mas também repensar todas as suas convicções. Porque Jó também comia da mesma comida que Bildade, que ele faz e que Zofar. Só que agora que o mal veio sobre ele, e veio sobre ele sendo inocente, ele vai ser obrigado a repensar todas as suas convicções. Ele vai ser obrigado a repensar todas as suas crenças. E, senhores, não tem nada mais difícil na vida do que repensar convicções e do que repensar crenças. Não existe algo mais difícil do que isso. Quando você mexe em convicções, quando você mexe em crenças, você está mexendo com um alicerce humano. E quando você mexe com um alicerce humano, isso causa muita dor. Então, Jó também estava passando por um processo doloroso com relação às suas crenças, às suas convicções, aquilo que ele acreditava que era certo. Os amigos dele não estão entendendo que Jó está triste, ele está sofrendo porque tudo aquilo que ele pensava que era somente aquilo, ele está descobrindo que não é mais, que existe um outro lado, um lado que ele não conhecia, uma perspectiva que ele não conhecia. E isso também está deixando ele agoniado.
Só que os amigos dele, em vez de entender o que ele está falando, ou pelo menos estarem dispostos a ouvir, nesse momento estavam dispostos a atacá-lo, a injuriá-lo, a julgá-lo, a dar a ele sermão ao invés de consolo. Então, a única saída que Jó tem é o quê? É colocar Deus como âncora da sua vida, dizer, não, a única pessoa que pode me responder é Deus, então eu vou colocar toda a minha esperança em Deus, mesmo que eu tenha que experimentar a morte. Eu vou colocar tudo que eu sinto em Deus, eu vou continuar falando que eu estou esperando em Deus a resposta, porque eu quero essa resposta, eu preciso. E com essa atitude, ele contradiz Zofar. E ele contradiz Zofar, especialmente quando ele diz que, olha só, Zofar, eu também pensava da mesma forma que você, eu também achava que o ímpio tinha um dia mau, ia ter um fim miserável, mas o que eu tô vendo não é isso, não. O que eu tô vendo é que o ímpio vive até a velhice, eu tô vendo o ímpio prosperando e rejeitando a Deus. Olha só, eu vejo o rico que se dá bem, eu vejo o ímpio, rico não, mas eu vejo o ímpio que se dá bem, que rouba, frauda e tá tudo bem com ele. Ele prospera, os filhos dele prosperam, ele termina os dias dele muito bem e diz declaradamente que não reconhece a Deus. É isso que eu tenho visto. E para contrariar ainda mais Zofar, ele continua, tá? Ele continua dizendo, olha só, vocês sabem disso, vocês estão vendo junto comigo, eu não estou dizendo coisa fora do contexto. Lembrando aqui que eu tô falando do período patriarcal, tá? Jó ainda não tinha acesso a determinados ensinamentos e conhecimentos, como o de Abacuque 2 que nós temos. Jó ainda não tinha isso, Jó ainda não tinha Bíblia, Jó ainda não tinha nada. Não tinha Bíblia de estudo, não tinha nada. Jó apenas estava expressando o que ele estava vendo, o que ele estava vendo. O que ele estava vendo era completamente diferente daquilo que Zofar estava dizendo para ele. Zofar estava dizendo para ele que, cuidado, você está se comportando como ímpio. E você sabe o fim de todo ímpio. O que Jó está dizendo é o seguinte, primeiro, eu não estou me comportando como um ímpio porque você não está entendendo o que eu estou falando. E segundo, eu não tenho visto o ímpio perecer, não. Eu tenho visto o ímpio prosperar. Eu tenho visto o ímpio chegar aonde ele quer chegar. E vocês também têm visto isso. Isso aumentou ainda mais a perturbação que Jó poderia causar, seja em qualquer um dos três amigos. E os amigos sabem que aquilo era verdade. E então, para dizer para Jó, para sair pela tangente, né, para dizer para Jó que não era bem assim, o que os amigos dele vão falar? Olha só, ele pode não sofrer agora, nessa geração, mas as gerações futuras dele vão sofrer. Vão sofrer as punições, né? Os filhos dos ímpios, se o ímpio agora não padece, os filhos dele vão padecer. Só que Jó sabe. Mas Jó tem consciência que verdadeiramente a única coisa que iguala os homens é a morte. Ele vai chegar e vai falar assim, olha só, eu não quero saber se eu vou ver o ímpio perecer ou não. Porque existe um momento, e esse momento eu tenho certeza, que todos nós vamos estar em igual perante a Deus. É aí que está a minha esperança. Mesmo que eu não receba a resposta agora em vida, eu sei que lá, de novo, Jó está depositando a sua esperança naquilo, no lugar celestial. Ele está depositando a sua esperança naquilo que é de Deus. Ele está depositando a sua esperança na ressurreição lá na frente, Jó, nesse momento, não tinha apocalipse, não tinha arrebatamento, não tinha nada. Mesmo assim, ele estava depositando a sua esperança lá na frente. Ele estava depositando a sua esperança na morte. Por quê? Porque ele sabia que no momento certo, que no momento adequado, todos iriam estar perante a Deus. E o momento em que todos vão estar perante a Deus é a morte. É aqui que se fundamenta que crente de verdade não tem medo da morte. A morte para o crente é algo positivo, não é algo negativo. Claro, se esse crente estiver aí certinho, arrumadinho, tá certo? Por quê? Porque o crente, ele tem a certeza que na hora da morte todo mundo vai estar igual, não vai ter maior ou menor. Logo, a justiça vai ser realmente justiça,
porque todos vão estar iguais perante a Deus. Aí é que está a esperança de Jó. Tá vendo que a paciência de Jó não era uma paciência carnal, mas era porque o seu espírito tinha relacionamento com Deus? Era uma esperança que ninguém tinha ensinado a ele a ter. Era uma esperança que ele simplesmente tinha. Por quê? Porque mesmo mediante a dificuldade, Jó mantinha a sua fé e esperança em Deus. Entenda bem, eu usei essa expressão nos outros 2 debates. Jó chama a Deus para o diálogo. Jó chama a Deus para a justiça. Justiça no sentido ali de representar o que ele desejava. Quando ele faz isso, ele não está pormenorizando Deus, não. Ele está dizendo que ele acredita quem Deus é e que ele é a própria justiça e que somente ele pode exercer uma justiça igualitária, uma justiça honesta, uma justiça de verdade. Então, se ele não estava conseguindo justiça aqui agora, nesse momento que ele estava sofrendo, lá na frente, naquele grande dia, no dia da ressurreição, no dia em que ele morrer, em que todo mundo vai ter que estar diante de Deus, ele vai receber aquilo que ele pedia. O quê? Resposta. E resposta de quê? Resposta de quê não? Mas resposta com quê? Resposta com justiça. Tá vendo? Jó manteve a sua esperança em Deus. Ele manteve esperança naquilo que ele não via. Ele manteve esperança naquilo que ele não sentia. Não sentia assim, no seu tato, na sua forma material. Ele estava mantendo a sua esperança naquilo que ele ainda não podia alcançar e que ele nem sabia que existia. Isso é fé. Por isso que Jó é considerado um homem de fé. Por quê? Porque ele acreditava, porque ele almejava a justiça. E ele só almejava a justiça porque ele tinha relacionamento com Deus. Logo, ele conhecia Deus. Os amigos de Jó vão continuar a responsabilizar o pecado para responder à calamidade que veio sobre Jó, definindo então uma posição absurda diante daquilo que realmente o seu amigo precisava. Então, entendido como aconteceu o diálogo entre Jó e Zofar, a gente pode destacar algumas verdades que a gente precisa levar para a vida diante desse debate entre ambos. A primeira coisa, Deus não é nosso adversário. Ele está do nosso lado. Ele pode estar em oculto, mas ele está do nosso lado. Deus realmente tem uma resposta, embora não seja aquela que desejamos ou esperamos, mas essa resposta, ela existe. Terceiro, desgraça não prova a existência de pecado, nem vida corrupta. E isso aqui precisa ficar bem claro. O fato de eu passar por tribulação, o fato de eu passar por maldade, ou o fato de eu passar por dias ruins, não significa que eu tenho uma vida corrupta, nem estou em pecado. E o fato também de eu não agir da forma que você age, ou pensa que eu tenho que agir, também não significa que eu esteja errado. Significa apenas que eu tenho um relacionamento diferente com aquele relacionamento que você tem com Deus. Lembrando aqui, e sempre lembrando, que existem algumas regras de conduta que todos nós devemos ter, independente de um relacionamento com Deus ou não, tá certo? Existem comportamentos morais, existem comportamentos éticos que devem ser exercidos. Mas o fato de eu passar por problemas não significa que eu tenha pecado ou que eu tenha tido uma vida corrupta, tá? Vamos lá, outro ponto. O problema aqui de Zofar é que Zofar continua não atendendo às expectativas do seu amigo e comete um erro simultaneamente. O erro de julgar. Não julgue. A palavra de Deus nos ensina que da mesma forma que julgamos o outro, nós seremos julgados. Cuidado, não julgue ninguém. Você não sabe o que está se passando na vida do outro. Não cometa esse erro. Tudo bem? Outra coisa que eu também aprendo aqui com relação à justiça. Justiça de Deus é algo bem complexo. Justiça de Deus é algo muito sério. Tome muito cuidado quando você for pedir justiça.
tenha plena certeza que você é inocente, porque Deus verdadeiramente é justo, tudo bem? E Deus vai cobrar da mesma forma. Então, cuidado com relação a isso. Pede justiça. Justiça não é algo que se pede de forma aleatória. E também é algo que não se pede de forma profana. Cuidado. Justiça de Deus é coisa séria. Então, entendido esses pontos que nós aprendemos com Zofar, fora as observações da aula, nós continuamos estudando o livro de Jó. A questão é que o problema continua. O problema de Jó ainda não acabou. E os questionamentos de Jó agora tomam conta do cenário, porque nenhum dos 3 amigos de Jó conseguiu resolver o problema. Então Jó continua, porque Deus me submeteu ao sofrimento. E por último, Jó continua se questionando, porque Deus não pune imediatamente o pecado. Essas perguntas que vão ser indagadas por Jó até o capítulo de número 42, nós vamos estudar nas próximas aulas e eu espero que você continue aqui conosco. Por favor, mais uma vez, eu vou pedir a você, se você tiver alguma dúvida, por favor, não saia daqui sem deixar a sua dúvida aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Se você for da nossa igreja, não preciso responder, né? Você já sabe como me encontrar e aonde me achar nas minhas redes sociais. Eu estou disponível para tirar as suas dúvidas. Amém? Não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, de fazer um comentário, nem que seja um amém aqui embaixo, porque nos ajuda muito a tornar esse vídeo relevante, tá certo? Não esqueça também de compartilhar com seus amigos e eu acho que é só isso. Fique com Deus, um excelente domingo para você e para toda a sua família, um excelente descanso e que o seu começo de semana seja tão bom quanto essa semana foi. Que Deus abençoe. Um grande abraço, até a próxima aula.